Você já se perguntou se a maçonaria está realmente conectada com os Illuminati, a Rosa Cruz ou os lendários Templários? Neste vídeo, revelamos as ligações ocultas entre as maiores sociedades secretas da história. Fique até o final, porque a última revelação pode mudar tudo o que você acredita. Durante séculos, sociedades secretas fascinam e assustam a humanidade. Elas surgem em momentos-chave da história, carregando símbolos antigos, promessas de iluminação e juras de silêncio. Seus nomes evocam o mistério: Illuminati, Rosa Cruz, Templários e, claro, a maçonaria. Mas até que ponto esses grupos estão conectados? A maçonaria se apresenta como uma organização fraternal voltada à moral e ao aperfeiçoamento humano. Contudo, sua estrutura hierárquica, rituais simbólicos e linguagem cifrada levantam suspeitas. Afinal, o que une essa ordem a outras irmandades secretas da história? Muitas dessas sociedades compartilham um ponto em comum: o uso do simbolismo esotérico como meio de transmissão de conhecimento oculto. A cruz rosada, o olho que tudo vê, a pirâmide, a espada, são elementos que aparecem em múltiplas ordens. Coincidência ou herança comum? Historiadores apontam que esses símbolos vêm de tradições herméticas e alquímicas antigas, resgatadas na Idade Média e Renascença. Nesse ambiente, a maçonaria floresceu, alimentando-se dos mesmos elementos que moldaram outras fraternidades ocultas. Mas as coincidências não param por aí. Nomes influentes circularam por diversas ordens, como Francis Bacon, Elias Ashmole, Goethe e até Mozart, todos supostamente ligados à maçonaria e à Rosa Cruz. O mistério que ronda essas figuras não é apenas histórico. É como se, através delas, esses grupos tivessem moldado silenciosamente o mundo moderno. Para entender o poder dessas conexões, é preciso recuar ainda mais no tempo. No início do século XVII, a Europa foi tomada por um mistério. Panfletos anônimos começaram a circular falando sobre uma irmandade secreta chamada Rosa Cruz. Eles prometiam uma revolução espiritual, científica e filosófica, liderada por homens sábios e iniciados. Seus textos, como a Fama Fraternitatis e a Confessio Fraternitatis, insinuavam que um grupo oculto agia nos bastidores da história para guiar a humanidade rumo à iluminação. Mas ninguém sabia ao certo se eles realmente existiam ou se eram apenas uma farsa esotérica. Ainda assim, o impacto de suas ideias se espalhou rapidamente por toda a Europa. A semelhança entre os Rosacruzes e os maçons não está apenas no uso de símbolos, mas também no ideal de transformação pessoal e coletiva. Ambos acreditam que o homem deve passar por etapas de purificação e aprendizado, como um processo alquímico. A cruz e a rosa representam, respectivamente, o sofrimento terreno e a elevação espiritual, conceitos que também são encontrados em graus elevados da maçonaria. Muitos estudiosos defendem que os Rosacruzes prepararam o terreno para o surgimento da maçonaria especulativa, que ganhou forma no século XVIII. Enquanto a maçonaria se institucionalizou com ritos formais, cargos e obediências, os Rosacruzes permaneceram envoltos em neblina. Não havia templos fixos nem cerimônias públicas. A própria ideia de pertencer à ordem era negada pelos iniciados. A fraternidade não se faz conhecida aos homens do mundo, dizia um trecho dos manifestos. Isso contribuiu para que a Rosa Cruz ganhasse contornos quase míticos, como uma sociedade invisível que age apenas nos planos sutis da existência, uma espécie de maçonaria do espírito. Diversos autores famosos se disseram influenciados pela Rosa Cruz, como René Descartes, Isaac Newton e Robert Fludd. Muitos deles também foram associados à maçonaria. Isso alimenta a ideia de que existia uma rede de pensadores ocultistas, hermetistas e alquimistas interligados por ideias secretas e projetos de reforma da humanidade. Essa tradição intelectual subterrânea influenciou o iluminismo e as revoluções científicas e filosóficas que moldaram o mundo moderno. No século XVIII, surgiram ritos maçônicos explicitamente inspirados na Rosa Cruz. O rito escocês antigo e aceito, por exemplo, possui graus como o Cavaleiro Rosa Cruz,
que evocam diretamente os símbolos e princípios da Fraternidade Rosa Cruz. Essas influências não foram mera coincidência, mas resultado de uma herança espiritual compartilhada entre as ordens. A fusão entre os dois mundos, o institucional e o invisível, tornou-se inevitável. Embora a Rosa Cruz continue envolta em mistério, seu legado sobrevive nos ritos, símbolos e ideias da maçonaria moderna. Para muitos maçons, ela representa o lado mais espiritual e filosófico da ordem. Para outros, é apenas uma lenda inspiradora. Mas uma coisa é certa: onde há busca por sabedoria oculta, a rosa e a cruz quase sempre estão por perto. Entre todas as sociedades secretas mencionadas na história, nenhuma provoca tanto medo e fascínio quanto os Illuminati. Fundada oficialmente em 1776 na Baviera por Adam Weishaupt, a Ordem dos Illuminati tinha como objetivo derrubar as estruturas do poder religioso e monárquico, substituindo-as por uma razão iluminada e livre. Seus membros eram recrutados dentro da maçonaria, especialmente entre os graus mais altos, e utilizavam um manto da fraternidade maçônica para operar em segredo. Com isso, os Illuminati logo foram vistos como uma espécie de ordem dentro da ordem, agindo nas sombras da própria maçonaria. A influência dos Illuminati se espalhou rapidamente por toda a Europa. Intelectuais, nobres e militares foram iniciados, formando uma rede clandestina de influência política. Documentos históricos indicam que sua atuação foi decisiva nos bastidores da Revolução Francesa. Embora tenham sido oficialmente banidos em 1785, há evidências de que o grupo nunca deixou de existir. Pelo contrário, muitos acreditam que ele apenas mudou de nome e método, continuando a manipular eventos globais de forma invisível, inclusive utilizando a estrutura da maçonaria como cobertura. O simbolismo dos Illuminati também se sobrepõe ao maçônico em diversos aspectos. O triângulo com o olho que tudo vê, por exemplo, é frequentemente atribuído aos Illuminati, mas também aparece nos templos maçônicos. Isso gera confusão e alimenta teorias conspiratórias. Afinal, onde termina a maçonaria e onde começa a atuação dos Illuminati? A resposta não é simples. Ambos compartilham elementos do iluminismo, do esoterismo e da organização hierárquica. Ambos se consideram elites iniciadas em uma verdade que a maioria desconhece. Muitos dos ataques públicos à maçonaria nos séculos XVIII e XIX estavam, na verdade, voltados contra os Illuminati, mas os dois grupos foram frequentemente confundidos. A obra Proofs of a Conspiracy, de John Robson, publicada em 1797, denunciava uma suposta infiltração dos Illuminati na maçonaria com o objetivo de destruir o cristianismo. Essa narrativa foi usada por governos e igrejas para justificar a perseguição a maçons, mesmo que nem todos tivessem qualquer ligação com a Ordem Bávara. Nos séculos seguintes, a figura dos Illuminati se transformou em um mito moderno. Aparece em livros, filmes e jogos, representando o arquétipo da conspiração total. No imaginário popular, os Illuminati controlam governos, bancos, religiões e até a cultura pop. Sempre associados à maçonaria, mesmo sem provas concretas, são vistos como o lado sombrio da fraternidade, o elo perdido entre o oculto e o político, entre o simbolismo e o domínio real. Se os Illuminati ainda existem ou não, ninguém pode afirmar com certeza, mas o legado do medo que inspiraram continua vivo. Para a maçonaria, a associação com os Illuminati é incômoda e ao mesmo tempo inevitável. Afinal, ambos nasceram do mesmo solo, o desejo de transformar o mundo em segredo, longe dos olhos dos profanos. E esse desejo, seja iluminado ou sombrio, nunca desapareceu de fato. Nenhuma sociedade secreta desperta tanta mística quanto os Cavaleiros Templários. Fundada no século XIII para proteger os peregrinos na Terra Santa, a ordem cresceu rapidamente em poder e riqueza. Seus membros faziam votos de castidade, pobreza e obediência, mas também atuavam como banqueiros, guerreiros e diplomatas. Seu símbolo, a cruz vermelha sobre um fundo branco, tornou-se um dos ícones mais reconhecíveis da Idade Média.
mas em 1307 foram perseguidos pelo rei da França, acusados de heresia e práticas ocultas. Muitos acreditam que a ordem nunca foi totalmente extinta. As lendas dizem que os templários preservaram segredos poderosos, o Santo Graal, manuscritos gnósticos e até relíquias sagradas como a Arca da Aliança. Após sua dissolução oficial, alguns cavaleiros teriam fugido para a Escócia e Portugal, levando consigo o conhecimento proibido. É aí que a ligação com a maçonaria começa a surgir. Alguns autores defendem que os maçons são os herdeiros espirituais dos templários, guardiões de mistérios antigos, agora ocultos sob ritos simbólicos e graus iniciáticos. Essa teoria ganhou força no século XVIII, quando surgiram graus templários dentro de ritos maçônicos. O mais famoso é o grau de cavaleiro templário, presente em ritos como o York e o escocês. Nesses ritos, o iniciado revive simbolicamente a queda da ordem templária e sua reconstrução espiritual. Isso criou uma ponte narrativa entre os guerreiros medievais e os maçons modernos. Para muitos é apenas uma construção simbólica, para outros é a continuação literal de uma missão milenar. Há ainda o aspecto arquitetônico. Muitos templos maçônicos apresentam estruturas góticas, colunas e símbolos que remetem às construções templárias. A própria noção de pedreiros livres, franc-maçons, pode estar ligada à tradição dos mestres construtores das catedrais medievais, entre eles os templários. Assim, arquitetura, espiritualidade e ritual se entrelaçam em uma tapeçaria simbólica que atravessa séculos. A Igreja Católica jamais reconheceu essa continuidade. Pelo contrário, condenou tanto os templários quanto os maçons como heréticos. Mas o fascínio por essa suposta ligação resistiu ao tempo, inspirando romances, teorias e filmes. Afinal, a ideia de que um saber antigo sobreviveu à Inquisição, escondido entre símbolos, é poderosa demais para ser ignorada. Verdade ou mito? Os templários representam um elo perdido na história das sociedades secretas. Sua imagem atravessa o tempo como um símbolo de poder, lealdade e segredo. E na maçonaria moderna, esse espírito templário continua vivo, seja nos ritos, nos símbolos ou na eterna busca por uma verdade escondida entre as sombras da história. Além da Rosa Cruz, dos Illuminati e dos Templários, surgiram outras ordens esotéricas modernas que cruzam caminhos com a maçonaria. A Sociedade Teosófica, fundada no século XIX por Helena Blavatsky, é uma delas. Combinando ensinamentos orientais, alquimia, espiritismo e simbolismo ocidental, seus membros buscavam uma sabedoria universal. Muitos deles eram maçons ou estudavam o ocultismo. A teosofia influenciou desde movimentos filosóficos até ideologias políticas, demonstrando que o esoterismo ainda tinha grande poder no mundo moderno. Outro exemplo marcante é a Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, surgida em Londres no final do século XIX. Seus rituais complexos e hierarquia interna lembram os graus da maçonaria, embora com foco maior na magia cerimonial. Aleister Crowley, um dos membros mais notórios, redefiniu o ocultismo do século XX. Apesar de polêmico, Crowley também teve contatos com círculos maçônicos. A interligação entre essas ordens era sutil, mas constante, uma rede de busca pela luz em múltiplos caminhos. Algumas dessas ordens surgiram como ramificações da própria maçonaria. A Societas Rosicruciana, em Anglia, por exemplo, é uma fraternidade esotérica restrita a maçons cristãos. Ela trabalha explicitamente com temas herméticos e alquímicos, aprofundando aspectos espirituais que, por vezes, ficam em segundo plano nos ritos mais convencionais. Isso demonstra como a maçonaria funciona como tronco, de onde brotam novas ordens e interpretações. O século XX também viu o surgimento de sociedades como a Fraternitas Saturni, nos círculos germânicos, e ordens de inspiração gnóstica. A maçonaria, ainda que discreta, manteve influência entre os membros dessas organizações. Em alguns casos, os mesmos líderes que atuavam em lojas maçônicas também ocupavam cargos em ordens mágicas ou filosóficas.
O cruzamento de símbolos, vocabulário e estrutura é impressionante. Para o público em geral, essas sociedades permanecem envoltas em mistério. Mas para estudiosos, elas representam uma continuidade histórica da tradição iniciática ocidental. A maçonaria se destaca como o eixo visível, enquanto outras ordens representam seus reflexos, suas sombras ou até suas críticas internas. Juntas, formam um ecossistema esotérico em constante mutação. O esoterismo não é uma relíquia do passado. Ele se reinventa, disfarça-se e ressurge sob novas formas. A maçonaria, com suas portas semi-abertas, continua sendo o ponto de convergência onde tradições antigas encontram novas expressões. E nas entrelinhas de seus rituais e símbolos, outras ordens ainda sussurram para quem sabe ouvir. Ao longo dos séculos, a maçonaria cruzou caminhos com diversas sociedades secretas, ordens esotéricas e movimentos iniciáticos. Algumas nasceram dentro dela, outras a influenciaram de fora, e muitas compartilharam membros, símbolos e objetivos semelhantes. Rosa Cruz, Illuminati, Templários, Teosofia, Golden Dawn, cada uma adicionou uma peça a esse grande mosaico invisível que forma a tradição esotérica ocidental. O que liga todas essas ordens não é apenas o segredo, mas o desejo de transformar o indivíduo e, por consequência, o mundo. As semelhanças entre elas não são coincidência, são reflexo de um substrato espiritual comum, que se manifesta através de símbolos, rituais e arquétipos repetidos ao longo da história. O olho que tudo vê, o triângulo, a rosa, a cruz, a luz e as trevas, não são apenas imagens, são chaves de interpretação para realidades profundas que desafiam o pensamento racional. A maçonaria, como sistema simbólico, serve de linguagem universal para essas tradições. Contudo, as diferenças também existem. Algumas ordens se voltam à prática mágica, outras à filosofia mística, outras à ação política. Enquanto a maçonaria busca o equilíbrio entre razão e espiritualidade, outras sociedades mergulham diretamente no oculto ou no misticismo radical. Essa diversidade faz parte do mistério. Nenhuma detém a verdade absoluta, mas todas carregam fragmentos dela. O iniciado que percorre esses caminhos deve aprender a distinguir o ouro da ilusão. Na cultura popular, essa rede de sociedades secretas é frequentemente retratada como uma conspiração global. Hollywood transformou símbolos milenares em emblemas de controle e dominação. Mas essa é apenas a sombra projetada pela ignorância. O verdadeiro propósito dessas ordens é interno, subjetivo, invisível, e não pode ser medido por cargos, riquezas ou influência política. É uma jornada de autoconhecimento, de elevação da consciência. Em um mundo cada vez mais superficial e imediatista, essas ordens propõem um caminho lento, simbólico e exigente. A maçonaria, com sua linguagem velada, permanece como guardiã de um saber que não pode ser transmitido por palavras, mas apenas vivido. E por trás de seus rituais silenciosos, há ecos de todas as tradições que cruzaram seu caminho. Um coral de vozes ocultas que ainda sussurram no templo do espírito humano. O mosaico invisível das sociedades secretas não é uma conspiração. É uma herança, uma rede de símbolos, ritos e ideias que sobreviveu a impérios, inquisições e revoluções. A maçonaria é uma das suas faces mais visíveis, mas não a única. E enquanto houver buscadores sinceros, também haverá ordens ocultas, segredos velados e caminhos a serem trilhados na escuridão em direção à luz. Se essas revelações te intrigaram, inscreva-se no canal Ritos e Revelações, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Qual dessas sociedades você acredita que ainda influencia o mundo em segredo? Comente abaixo e continue buscando a verdade onde poucos têm coragem de olhar.